E o que diferencia um bom conselheiro de um mau conselheiro? Como eu já comentei, um bom conselheiro, para você ser um conselheiro profissional, você tem que ter algumas características, como ter a terapia em dia, capacidade de análise estratégica, capacidade de inter-relação pessoal, conhecimento financeiro, conhecimento da sua área específica, experiência, muita vivência no que você fez, tem muita história para contar, muita experiência do que deu certo, do que deu errado também para contar. Mas como é que você diferencia o bom e o mau conselheiro? Olha, eu costumo dizer nas minhas aulas, na minha formação de conselheiros, de que tem algumas coisas que são complicadas na vida de um conselheiro que a gente precisa prestar atenção. Porque quando a gente escolhe ser conselheiro, e se você está me ouvindo, você está no mínimo considerando ser um conselheiro, a gente tem que saber de que, sim, que a gente escolhe também ser conselheiro porque é uma coisa que dá status. Eu sei, eu sou conselheiro. Então, eu sou humano e sou conselheiro. Então, dá status, é muito legal. É o topo, é o ápice de uma carreira de um executivo. Você saiu, o conselho está acima do CEO. Então, quando você é conselheiro, você está acima. E às vezes você é presidente do conselho. Nossa, então eu me acho a última bolacha do pacote. Mas eu tenho que lembrar. E essa é uma das características de que diferencia um bom e um mau. Eu tenho que lembrar que é o seguinte: eu não sou de uma bolacha do pacote. E não é sobre mim, é sobre a companhia com qual eu estou aconselhando. Então, um mau conselheiro, muitas vezes, fala dele e não da companhia. O mau conselheiro esquece, muitas vezes, de que o empresário ao qual ele está aconselhando está passando por alguma situação delicada na vida e acaba sendo extremamente agressivo. Quantas vezes a gente olha, está num conselho, e olha, vou falar para você, isso acontece muito. Acontece muito comigo, com quase 4.000 horas de conselho, dando aula sobre isso na formação de conselheiros, estando aqui falando sobre um guia completo de conselheiro profissional, isso acontece. A gente vê alguém falando, a gente está ali aconselhando, está no conselho de uma empresa. E assim, você vê, é tão nítido uma série de coisas que nos parecem básicas, que não estão feitas na empresa, e a gente tem a tendência a falar, olha, não, faz isso, faz aquilo, você tem que fazer aquilo, como é que isso não está feito? Calma. Calma. O mau conselheiro vai para esse caminho, o bom conselheiro lembra que a pessoa tem o time dela. Lembra que às vezes antes da gente falar, caramba, eu do alto de toda a minha sabedoria, de toda a minha experiência, eu teria feito diferente. Pois é, mas você não fez, é a pessoa que está ali já fez. Muitas vezes você está aconselhando alguém que conquistou coisas na vida que você não chegou nem perto. Seja de grana, seja de impacto, seja de risco tomado, seja de consequências mil, que você não chegou nem perto. Então, nós não somos melhores. O mau conselheiro se acha melhor do que o outro. O bom conselheiro lembra e entende que você tem um ser humano do outro lado, com uma história, que tem alguém que dedicou vida, que tem um custo e teve e tem um custo em vida muito alto para estar onde está. Que sabe, só ele sabe as dores e alegrias de ser quem é. Então, esse é uma das características fundamentais, a gente lembrar que nós não somos melhores do que ninguém, a gente lembrar que o outro conquistou coisas que a gente não conquistou e respeitar o timing. Eu tenho alguns causos interessantes. Eu lembro numa uma família, uma empresa familiar que eu estava no conselho, era um conselho compartilhado, a gente estava já há algum tempo, e tinha questões de gestão financeira importantes, que eu via que aquilo ali não era melhor, mais adequado, melhor prática de gestão financeira. Não estou falando de desvio de nada, mas de não era a melhor prática de gestão financeira. A minha vontade era falar, caraca, faça isso, 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 isso. Até fiz isso a primeira vez, primeira reunião. Na segunda reunião não veio nada daquilo. Aí eu fui de novo e falei, peraí, não é isso. Não é isso, eu tenho que entender o timing deles. O que nós não podemos, como conselheiros, e eu não faço isso jamais, é deixar a pessoa bater a cabeça na parede. Eu estou vendo que você está vindo a 100 por hora e vai bater a cabeça na parede, eu não posso deixar. Eu realmente não posso deixar. Mas se eu estou vendo que é um caminho que é mais difícil para você, já tem 20 anos que a empresa funciona desse jeito e que tem que mudar, mas assim não vai ser de uma reunião para outra. Ela vai ter um tempo. Você tem que aprender a costurar isso. Então, nós começamos aos poucos, sinalizamos os indicadores, sinalizamos melhores práticas aqui, demos exemplo, trouxemos pessoas, levamos para conhecer pessoas. Um conselheiro tem um networking bom.
Uma das características de um bom conselheiro é você ter um bom networking também. Então, você levar as pessoas para conhecer, trazer aí aos poucos. Teve tempo, levou um ano para isso acontecer. Um outro caso interessante também é de uma empresa que o empresário nunca tem um negócio só. Se você que quer ser conselheiro, lembre-se disso. O empresário nunca tem um negócio só. Eu não conheço nenhum empresário que tenha um negócio só. Eu sou empresário e não tenho um negócio só. O que entrou tinha 4 negócios, 4 empresas embaixo dele. E o meu, primeira reunião eu falei, pelo amor de Deus, fecha isso. Isso aqui não faz o menor sentido você ter esse negócio. Fecha esse negócio, cara. E tá bom, tal, não fechou. Fechou. Levou 2 anos para fechar o negócio. Mas é que estava prejuízo, que estava em desalinho com o propósito, com o caminho dos outros negócios. Mas levou. Não adiantava, eu não tinha que botar na mesa e falar assim: olha, vamos lá, isso aqui não pode mais ser, isso vai ter que mudar. Eu até falei de algumas maneiras gentis isso, mas o prejuízo que dava cabia, fazia parte do processo de aprendizado daquele empresário, de ter um conselho, de ser aconselhado, de entender o negócio dele de uma maneira profissional, com regras de mercado, de como você avalia um negócio. Foi o tempo necessário. Mas, como eu falei, era uma coisa que era factível de esperar. Se era um negócio que eu estava vendo que ia quebrar, porque eu já tive situação onde tive que falar para o empresário: não, para já, você vai quebrar em 3 meses, se você não parar já isso agora. Ah, não, não vou, escuta, liguei no dia seguinte, você já fez o que você combinou de fazer, porque vai quebrar a empresa. No outro dia, liga até que ele fez. São situações diferentes, mas o bom conselheiro entende o time, o mau conselheiro não entende o time. Um outro aspecto extremamente importante da atuação de conselho, né, como conselheiro, é a clareza dos impactos e consequências de conselhos inadequados. A gente tem que lembrar, como conselheiro, que nós estamos numa posição de destaque, numa posição de muita responsabilidade. Da mesma maneira que eu falei que um mau conselheiro deixa subir a cabeça, né? O fato de você ser um conselheiro, a gente tem que lembrar que a gente tem muita responsabilidade no que a gente fala, mas muita, muita, porque o que a gente for falar vai ser muito levado em consideração. Se você orienta, aconselha a vender algum negócio, você aconselha a comprar, se você aconselha a contratar, a chance do empresário fazer é muito grande. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos aconselhamentos. Não deem aconselhamento sem muito embasamento. Não deem aconselhamento apenas na intuição. Eu sou absolutamente favorável à intuição. Os meus conselhos, eu sempre abro as minhas reuniões de conselho com uma meditação, porque é uma ferramenta fantástica que funciona. Mas se eu tenho uma intuição, eu busco validar com dados, com informação, essa intuição. É chave fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Cuidado com os conselhos, aconselhamentos que a gente dá. E cuidado assim, tenha clareza. Faça double check. Verifique se todo mundo entendeu o que você falou. Porque às vezes a gente fala alguma coisa e comunicação, eu sou formado em comunicação, né? Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Comunicação não é o que sai da emissora, é o que chega no receptor. Então nós temos que tomar esse cuidado enquanto conselheiros. Aconselhamos determinado assunto, verifica. Escuta, o que você entendeu do que eu aconselhei? Está claro que o meu ponto é esse, esse, esse? Pede para registrar em ata. Tenha garantia do que foi falado, está lá registrado. Garanta uma situação de entendimento pleno do que está falado. Por quê? Porque tem consequência. A sua voz, a partir do momento que você é um conselheiro, tem peso. Isso é muito bom, mas é muita responsabilidade. Então, preste atenção bastante no que você fala e tome cuidado com o que você fala. Eu, por exemplo, lembrei agora, eu parei de participar como convidado em alguns grupos de masterminds, encontros, de fóruns que eu ia, porque, até pela minha experiência de conselho de várias empresas, etc e tal, né, eu tinha o que falar. Mas nesses lugares você tem muito aquela história de chamado hot seat. A pessoa chega, o empresário chega, tem 10 minutos para apresentar uma questão e depois tem mais 10 ou 20 minutos para receber opiniões sobre a questão dele. E eu comecei a me recusar da opinião, porque vinha uma questão cabeluda e eu falava, desculpa, eu não tenho informação suficiente
para dar opinião. Assim, dado o que você me falou, que me parece muito pouco da situação, eu tenho uma ideia do que eu faria. Mas por eu saber que eu sou um conselheiro de renome, eu sou um conselheiro com larga experiência, que a minha opinião seria muito levada em consideração, eu comecei a não mais fazer parte. Eu agradeço delicadamente os convites, mas eu não faço parte, porque eu comecei a não responder. Comecei a não responder, falei, preciso de mais informação, mas não tem tempo. Aí eu comecei a atrapalhar o processo. Mas como conselheiro, a minha responsabilidade como conselheiro não deixa. Uma outra coisa também, se você fica conflitado, por exemplo, se você está num conselho de uma determinada empresa, determinada área, é convidado para um outro conselho e aquele conselho resvala em algum lugar, você não pode participar. Não dá para ter conflito de interesse. A gente tem que saber a hora que a gente pode ou não aconselhar alguém. Ou, inclusive, não só aconselhar, receber informação, viu, gente? É muito importante. Tem informação que eu falei, eu não posso receber essa informação, porque eu estou numa outra companhia que trabalha em tal segmento que pode se usar dessa informação. Não é justo, eu não posso, eu assino o contrato, e mesmo que eu não assinasse o contrato, eu não posso receber. Então, tem que entender as consequências de um mau aconselhamento, que não é só dar um mau aconselhamento, é receber informação, é estar no lugar errado, na hora errada. A gente tem que ter muita responsabilidade. Ser conselheiro, o trem é sério. E a gente precisa ter muita responsabilidade com isso.